Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success e no webinar de hoje nós vamos falar sobre comunicação e colaboração entre times, mais especificamente como você pode usar as funcionalidades avançadas do Pipefy para melhorar a comunicação dentro dos times da sua empresa e entre esses times. Em primeiro lugar, a gente vai começar com uma introduçãozinha. Para que serve o Pipefy? Quem já usa sabe que é uma plataforma online de gestão de processos que permite centralizar e gerenciar todos os processos da sua empresa em apenas um local. A natureza flexível e customizável do Pipefy faz com que ele seja a ferramenta ideal para gerenciar as atividades de pequenas, médias e grandes empresas. A gente tem atualmente empresas que têm 10 funcionários e empresas que têm milhares de funcionários pelo mundo todo. Então é uma ferramenta bastante flexível. Com o Pipefy você consegue gerenciar qualquer processo dentro da sua empresa, desde processos bem simplesinhos como uma gestão de tarefas de equipe, até uns mais complexos que demandam integrar 2 ou mais times da sua empresa, como por exemplo o fluxo de vendas, que aqui no Pipefy tem todo o primeiro contato que passa no pipeline de vendas até o handoff do novo cliente para a equipe de Customer Success. O Pipefy oferece uma série de funcionalidades avançadas que permitem melhorar a produtividade e o desempenho dos processos da sua empresa. Algumas dessas funcionalidades são ainda uma ótima forma de melhorar a comunicação e a colaboração dentro dos times da sua empresa. Por que a comunicação é importante dentro da sua empresa? Boa comunicação, tanto dentro dos times e entre eles, é muito importante para assegurar a eficiência e a produtividade da sua empresa. É muito importante que a sua empresa tenha canais de comunicação e colaboração eficientes para que o funcionamento da empresa ocorra de forma apropriada. Falhas de comunicação, por outro lado, podem causar uma série de problemas, dentre eles: falta de confiança. Quando os times não se comunicam bem, um time não confia que a informação fornecida por outro time seja precisa. Então ele vai lá, vai ter que checar novamente, vai desperdiçar tempo, e que seria um tempo que está realmente sendo inútil, porque se a comunicação fosse boa e eles tivessem certeza de que a informação era correta. Outro problema muito comum é a baixa qualidade nos serviços prestados. Isso acontece principalmente com serviço de suporte, porque quando os times não se comunicam bem, os problemas não são repassados a tempo e prejudica a percepção da qualidade do serviço prestado. O Pipefy oferece uma série de recursos que possibilitam gerenciar diversos processos de diversos times dentro de uma só empresa. A empresa é a estrutura do Pipefy dentro da qual ficam os seus processos. Você pode ainda integrar esses processos e assegurar que o fluxo de informação seja contínuo e a informação transmitida seja confiável. Alguns dos recursos que favorecem a integração, que a gente vai falar no dia de hoje, são conexões, automações, email messaging e modelos de e-mail, comentários e public form. Eu vou começar primeiro dando uma introdução sobre cada um desses recursos, depois vou mostrar para vocês na prática como eles funcionam. O que são conexões? As conexões são a solução para integrar os processos da sua empresa sem a necessidade de compartilhar informações manualmente fora dos pipes. Essa funcionalidade é especialmente útil para processos que, em um determinado momento da execução, demandam a colaboração de processos de outros times. Como funcionam as conexões no Pipefy? A funcionalidade de conexões permite que você integre processos e crie cards filhos a partir de um card pai. Você pode ainda usar conexões para dividir projetos ou tarefas maiores em pedaços menores, sendo vistas como subtarefas. Quando você deve usar conexões? Essa funcionalidade pode ser usada em quaisquer processos que demandem integração, como por exemplo, a criação de tarefas, de subtarefas no pipe de desenvolvimento de software. Se você tem um pipeline de vendas, você cria pipes relacionados para você logar ligações ou logar reuniões, o handoff de atividades no final do pipeline de vendas para o começo de contas a receber ou onboarding de novos clientes, e também fluxos de aprovação, que foi o tema do webinar da semana passada. Existe também uma outra forma de usar conexões, que é o campo conexão. O campo conexão é um tipo de campo que permite conectar um pipe a outro pipe ou uma database. Diferente da funcionalidade de conexão, que permite criar cards conectados a partir de todas as fases do pipe, o campo conexão, justamente por ser um campo, faz parte de uma fase específica. E vocês podem, por exemplo,
tornar o campo obrigatório. Então, o usuário não consegue prosseguir para a fase seguinte, a não ser que ele crie um card conectado ou busque por um card conectado. Quando você deve usar um campo conexão? Ele deve ser usado em situações nas quais criar ou buscar um card ou um registro faça parte essencial do fluxo daquela fase do processo. Por exemplo, quando você cria uma solicitação para RH dentro da empresa, o funcionário pode usar um campo do tipo conexão para buscar o seu próprio registro na database de funcionários, que deixa mais fácil fazer o acompanhamento de solicitações por cada funcionário. Próxima funcionalidade que a gente vai citar é a funcionalidade de automações. Essa funcionalidade permite automatizar ações utilizando uma lógica do tipo evento e ação. Ou seja, toda vez que um determinado evento pré-estabelecido ocorre, uma ação também previamente estabelecida será automaticamente disparada em resposta. Quando você cria uma automação no Pipefy, você pode ainda colocar condições na configuração do evento. Essas condições são bastante úteis em casos em que você deseja disparar a automação apenas quando um campo, pode ser o valor da venda, estiver dentro do padrão estabelecido. Por exemplo, eu só quero que seja criado um card conectado quando o card é movido por uma fase se o valor da venda for superior a 10 mil. Senão, ele não vai criar o card conectado. Existem 3 eventos, na verdade 4, porque entrou um evento novo no ar hoje, que é o que acontece no Pipefy para dar início ao fluxo de automação. O primeiro evento é card criado, que dispara a automação quando um card é criado num pipe específico. O segundo é card movido, que a automação é disparada quando um card é movido em um pipe específico para uma fase específica. E o 3, que é cards conectados movidos, que a automação é disparada quando todos os cards conectados a um card PI são movidos para uma fase específica. E o evento novo que entrou hoje é quando um campo é atualizado, ou seja, quando você preenche um campo ou muda a informação nesse campo, dispara a automação. Já as ações, que é o que acontece em resposta ao evento, são 4. A primeira delas é criar card, que quando o evento acontece, um novo card é criado num pipe específico. Criar card conectado, que é semelhante ao primeiro, só que o card é criado conectado ao card que gerou a automação. O terceiro é mover card PI, que quando o evento acontece, o card PI é movido em uma fase específica para um pipe específico. E o quarto é atualizar campo, que quando o evento acontece, o valor de um campo é preenchido, atualizado ou modificado. Quando que você deve usar as automações? As automações podem ser usadas em diversos cenários diferentes. Algumas das utilizações mais comuns são fluxos de aprovação automatizados ou automatizar conexões para assegurar a transmissão de dados, fluxo de informação. Ou seja, a gente consegue pegar a funcionalidade de conexões, que foi a anterior, e automatizar ela para que não seja preciso criar cards manualmente. A próxima funcionalidade que a gente vai falar são os modelos de e-mail, ou seja, são os e-mails templates. São mensagens pré-desenvolvidas para serem enviadas manualmente ou automaticamente nas fases do seu processo. O conteúdo dessas mensagens pode ser estático, ou seja, é um mesmo texto para todas as mensagens, ou ele pode ter informações dos campos do pipe usando conteúdo dinâmico. Os modelos de e-mail são criados na configuração do pipe e configurados nas fases de onde você deseja enviá-los. Eles podem ser enviados manualmente, clicando em um botão dentro do card, ou automaticamente quando o card entrar ou sair de uma fase. Quando você deve usar modelos de e-mail? Eles podem ser usados para manter pessoas externas ao processo, mas que tenham criado cards nele, atualizadas do andamento de uma atividade. Por exemplo, dentro da sua empresa, se todos os funcionários não fazem parte do pipe de Service Desk, de solicitações de TI, mas eles podem criar tickets nele, você pode usar e-mail templates para informar que a solicitação foi recebida, quando ela mudar de fase e quando ela for concluída. A funcionalidade de e-mail messaging é a funcionalidade de envio manual de e-mails por dentro de um card. Cada card tem um endereço de e-mail único. Qualquer e-mail enviado para este endereço fica armazenado no card, o que facilita a manutenção de um histórico da conversação do card. Essa funcionalidade é especialmente útil em processos que exigem interação com pessoas externas ao processo. Você pode editar os e-mails com um editor de texto simples, ou usar o editor HTML, que oferece mais opções. A funcionalidade permite ainda receber e-mails com anexos e eles são salvos automaticamente junto com os anexos do card. Quando você deve usar a funcionalidade de e-mail messaging? Ao contrário dos modelos de e-mail, que são one-way, que a gente chama que o usuário interno do pipe envia as informações para um usuário interno, a funcionalidade de e-mail messaging
permite criar conversações. Então, ela é muito útil em processos que podem demandar informações adicionais, como bug tracking, service desk, entre outros. E tem um asterisquinho ali embaixo, que vocês vão ver que é possível configurar um modelo de e-mail de forma que quando a pessoa respondeu o modelo de e-mail, a resposta fique logada no card, usando um atributo de conteúdo dinâmico específico chamado card e-mail no campo de e-mail do remetente. A próxima funcionalidade que a gente vai citar são os formulários públicos. Formulário público nada mais é que uma versão pública do formulário de início de um pipe, que você pode compartilhar usando uma URL com qualquer pessoa da sua empresa. Eles são muito úteis em situações nas quais é necessário o input de pessoas que não são membros do pipe para criar cards. Quando você deve usar formulários públicos? Dentro de uma empresa existem diversos processos e cada processo tem os seus membros. Alguns desses processos não podem estar abertos para que todo mundo faça parte dele, ou seja, membro do pipe, mas eles têm que estar abertos para que usuários que não sejam membros do pipe ou mesmo da empresa criem cards. Um exemplo que a gente tem presenciado bastante aqui é no caso de empresas que usam shared services, ou seja, empresas de terceirização de serviços, para centralizar a abertura de tickets de toda a empresa em apenas um pipe. Ou seja, eles não precisam compartilhar o processo com todo mundo. Eles compartilham só o formulário público, que daí fica bem mais fácil deles acompanharem os tickets. Uma próxima funcionalidade que não chega a ser uma funcionalidade avançada, mas é muito útil também para colaboração e comunicação entre os times, são os comentários. Todo card tem uma seção de comentários, onde os usuários podem publicar atualizações sobre a atividade do card, que vê ali como eu comentei, e se você notificar o usuário, colocando @ mais o nome de usuário dele, ele vai receber uma notificação dentro do Pipefy, ou até por e-mail, se as notificações dele estiverem permitidas, e ele vai saber que ele tem que entrar nesse card para fornecer uma informação ou fazer uma determinada ação. Os comentários podem ser utilizados em uma série de situações também. Por exemplo, as atividades diferentes evoluem e são realizadas de forma diferente. Em atividades que envolvam a participação de 2 ou mais pessoas, ou seja, num mesmo card tem mais de uma pessoa trabalhando, vocês podem usar a área de comentários para compartilhar atualizações de andamento, status de atividade, além de mencionar outros membros do time quando a participação for necessária. O primeiro exemplo que eu vou usar para vocês é do pipeline de vendas, que é um processo bastante utilizado em diversas empresas, e no nosso caso, a gente conectou esse pipeline de vendas direto com o processo de onboarding de novos clientes. Para criar a conexão, a gente vem aqui no menuzinho lateral, onde diz conexões, e aqui a gente já fez a conexão com o pipe de onboarding de clientes. Além de fazer essa conexão, a gente criou também uma automação. Vou mostrar para vocês como essa automação funciona. Certo? A gente criou uma automação para toda vez que um card for movido para ganho no pipeline de vendas, vai ser criado um novo card no pipe onboarding de clientes com essas informações conectadas. Agora eu vou voltar lá no pipe para mostrar para vocês como que isso acontece. Então a gente vai pegar aqui um card qualquer, no caso o card da empresa C, e vamos mover ele aqui para ganho. Daí a gente vem aqui no onboarding de clientes. Não, tá certinho, só tinha dado um pequeno delay. Aí vocês podem ver aqui que o pipe já puxou todas as informações do cliente que estavam lá no pipe de vendas. Isso foi automático, não precisamos fazer nada, criar manualmente. Isso é muito bacana para fazer o handoff de atividades. A gente inclusive usa aqui no nosso processo interno, quando um usuário passa a ser cliente, que daí ele passa para a responsabilidade do nosso time de Customer Success. Então é tudo automatizado, ninguém precisa ficar gastando tempo para preencher os cards manualmente. Aqui dentro do pipe de onboarding, eu vou mostrar para vocês que na fase de boas-vindas tem aqui uma instruçãozinha para enviar o e-mail de boas-vindas. Esse e-mail já está salvo como um e-mail template. Para eu enviar ele, é só eu clicar aqui em New e enviar o e-mail de boas-vindas. Agora eu vou entrar para vocês verem como é esse e-mail. Esse e-mail a gente criou usando alguns atributos de conteúdo dinâmico, comentei com vocês, que esse é o nome da empresa, no caso sejam bem-vindos ao Pipefy. Aí aqui ele puxa o nome do usuário certinho, ele puxa a empresa também e já para entrar em contato. Além disso, eu fiz nessa fase aquilo que eu comentei com vocês, de configurar o e-mail de boas-vindas de forma que as respostas, caso alguém responda, vá direto pro
para dentro do card. E ele já vai, a partir do e-mail do card, toda vez que alguém responder, esse e-mail já vai ficar logado dentro do card. Agora eu vou acessar um outro pipe, que é um pipe bastante comum na maior parte das empresas, que é o pipe de chamados de TI, que é aquele pipe que a gente tem para pedir socorro para o pessoal da TI quando a internet não funciona, quando precisa instalar um novo software, uma série de situações. Esse pipe também tem alguns e-mails templates em fases diferentes, como eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um e-mail template de solicitação recebida, que é enviado assim que o card entra no pipe, um e-mail em atendimento para informar que já está sendo atendido o chamado e atendimento concluído. Ou seja, esses e-mails são todos automatizados para que seja enviado quando o card entra na fase. Então a gente não precisa nem enviar manualmente. Nesses e-mails, eu fiz aquela configuração que eu comentei com vocês, de colocar o atributo do card e-mail. Aí vocês podem ver aqui, ó, e-mail templates. Já foram enviados 2 e-mails templates para esse card, mas teve uma resposta e teve uma conversação. Então, a resposta da pessoa fica logada aqui dentro do card, assim como a resposta do atendente, e é possível manter toda uma conversação dentro do card para manter o histórico da conversação num lugar só. Então, facilita muito para dentro da empresa você não precisar depender de e-mails, de outras funcionalidades para manter todo esse fluxo de conversação. E por último, eu vou mostrar para vocês rapidinho um pipe de gestão de tarefas, só para mostrar uma hipótese em que se usaria comentários. Que aqui a gente, para entrar nos comentários, entra aqui. E nesse caso funcionaria da seguinte forma: se eu tivesse mais pessoas interagindo comigo dentro dessa tarefa, você pode manter uma conversação usando só os comentários. E aí fica gravadinho certinho em que fase foi feita o comentário e a data em que ele foi feito, para que você também consiga manter um histórico do andamento das atividades. E aqui abaixo vocês conseguem ver nas atividades do card também todo o histórico das modificações do que foi feito no card. Então facilita bastante o acompanhamento dessas atividades. Assim, ficou faltando mostrar para vocês só na questão dos chamados de TI, como a gente usaria o formulário público. Para usar o formulário público é super simples, é só abrir o Start Form, vir aqui na opção de Share e copiar esse formulário. A gente abre ele numa nova aba e daqui já aparece certinho para você criar um chamado. Então, aqui certinho, já preenchi o formulário público, daí eu volto aqui para o Pipe e o card já foi criado aqui certinho. O formulário público você pode compartilhar com todo mundo da sua empresa para que todo mundo possa criar, por exemplo, solicitações para RH, solicitações de compras, diversas solicitações em que a pessoa não precisa fazer parte do processo, mas que ela precisa poder criar solicitações. O formulário público é bastante útil para isso. Pessoal, agora eu queria ver se vocês têm alguma pergunta específica. Enquanto isso, eu vou abordar algumas perguntas que foram enviadas pelo pessoal que fez a inscrição. O Felipe Cardoso falou que ele precisa atender diversos clientes dentro de áreas distintas. Gostaria de ter um pipe para compartilhar com cada cliente, para ele poder colocar ideias de atividades e ter uma maneira de organizar isso por áreas da empresa. Qual a melhor maneira de fazer isso, mantendo dentro de cada setor o conhecimento de como está o status de cada atividade? Nesse caso, o ideal você teria ter um pipe para cada um desses setores, para que eles fizessem esse controle, e usar o formulário público para compartilhar com os clientes. Então, os clientes poderiam criar ideias com o formulário público, mas o controle seria feito direto pela equipe de cada uma das áreas. O Rodrigo Lemos perguntou se o formulário público somente pode ser usado no Start Form. Sim, Rodrigo, ele é só usado no Start Form, ou você pode usar também, você pode compartilhar o formulário da database. Então você pode fazer da mesma forma, abrir para criar registro e vai ter a opçãozinha de compartilhamento, que daí se você quiser que pessoas externas possam criar registro no seu database, você pode também. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês o link também do calendário de webinars, para caso vocês desejem se inscrever para os próximos webinars. Certo, então, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse webinar e nos vemos nos próximos webinars.